Olá, humanoides, bem-vindo a mais um Capitão Cast. E esse Capitão Cast é especial, teve fama exatamente como vocês gostaram. Vamos continuar discutindo os boatos e as fofocas do mundo tracker que está rolando lá fora. E o que me impressiona é que nada do fandom brasileiro falar dessas notícias, desses boatos, que muitos acabam se concretizando com o tempo, exatamente. E hoje, com a equipe do Diário do Capitão, vamos discutir que Discovery está sem dinheiro para sua terceira temporada, diretor de Discovery não pode mais entrar nos sets de filmagem de outras produções, o filme do Tarantino foi só uma jogada de marketing da Paramount para atrair investidores para a linha Kelvin, mas a linha Kelvin também já está com seus dias contados. Vamos falar também de tretas do Twitter, do Shatner, Star Trek Picard, que também enfrentou desentendimento com seus investidores, e contar um pouquinho mais sobre a história de Axanar, que saiu um vídeo bem legal essa semana contando. Exatamente, então fique ligado aí, curta a gente nas nossas redes sociais do Diário do Capitão, que isso ajuda bastante. Então vamos à apresentação da nossa equipe para essa grande discussão. E para comentar comigo hoje, esse TV Fama, trouxe aqui lá da Nova Frota, Fernando Afonso. Tudo bem, Fernando? Fala, galera! Exatamente. Também do Sessão 31, Valdomiro. E aí, pessoal, beleza? Ótimo. E também do ABK Studios, Alexandre. Tudo bem, Ale? Olá, senhores! Estão tudo bem? Exatamente. Essa é a nossa equipe para a gente discutir hoje essas notícias, esses boatos que estão rolando. Inclusive tem boatos também confirmados pela própria CBS, né? O que eu sugiro nós começarmos, que eu acho que talvez seja um dos maiores aí, é que não que Discovery foi cancelado, mas que Discovery está sem investidores para sua terceira temporada, tá? E aí eu vou pedir para os nossos companheiros e companheiras aqui, se tiver mais alguma informação a acrescentar, já discutir isso, porque isso também vai envolver na série do Picard, que já é o próximo gancho desse assunto. Fernando, você quer comentar sobre isso? Gente, essas informações estão vindo de fontes que a gente sabe que os caras têm conhecimento, mas muitas dessas coisas não são oficiais, então vamos ter que tratar como rumor. Mas assim, essas fontes que a gente volta e meia certa. Volta e meia certa. Só isso que é seu comentário sobre essa Não, assim, a gente já sabia que o investimento que a Netflix fez na primeira temporada de Discovery não foi o mesmo da segunda temporada. E o fato da Netflix não ter comprado a série do Picard mostra que a Netflix que a Netflix não está interessada em manter a marca Star Trek com eles, pelo motivo que você quiser dar, certo? Então, isso faz com que o contrato de Discovery que é com a Netflix fique questionado. Então, a gente não sabe como é que está esse financiamento. Quer dizer, a CBS All Access vai ter que estar indo muito bem das pernas, porque a Netflix não parece estar querendo dar dinheirinho. Cara, tipo, não só a Netflix, né? Porque todo mundo, quando você vai fazer uma série, você tem vários investidores. O cara que vai fazer o bonequinho, o cara que vai fazer a nave, né? O cara que vai fazer outros aspectos, aparentemente ninguém tá afim, né, de injetar dinheiro, né? E a própria Amazon, né, aparentemente o único investimento que ela deu foi só tipo pagar para passar no dela, né? Então assim, não foi um investimento alto. Não, como é que eu explico isso? Uma série, um filme, qualquer coisa, ele vai depender, certo, de investidores que acham que vão vender tempo de comercial, por exemplo. Como é uma série, se as séries de Star Trek não passam na TV, esquece qualquer tipo de investimento com comercial. Então, você tem que se apoiar em merchandise. Por exemplo, o Homem-Aranha foi para Marvel e a Marvel não ganha R$1 da bilheteria. Eles ganham todo o dinheiro em merchandising dos brinquedos do Homem-Aranha. E dizem que tá indo muito bem com isso e estão felizes com o acordo. Então você tem isso aí,
você vê o quanto que isso movimenta dinheiro. E outra coisa que Star Trek não tem é as propagandas internas. Por exemplo, você está vendo um filme e alguém toma uma Coca-Cola. A Coca-Cola comprou aquela propaganda. Isso não tem em Star Trek normalmente, porque como se passa no futuro, que marca que vai investir? Exato. Valdomiro, você que é um cara assim, que é um especialista em Discovery, você tem Cara, os caras me tiraram da minha aposentadoria aqui pra voltar a falar de Discovery, cara. Puta merda. Nossa, tô animado. Mas, ó, o que acontece? Eu andei vendo também esses últimos vídeos do Midnight's Edge, principalmente, né, que acho que é quem mais tá comentando sobre isso, apesar que é uma rede, né, cara? A gente tem lá o Doomcock, o Nerdrotic, a galera aí, né? Basicamente o conteúdo, as fontes dos caras são as mesmas, e daí muito dessa parte mais boato se baseia do que esses caras estão falando, os canais enormes que eles têm e tudo mais, né? Então, esse lance de tudo isso, cara, o que eu mais me chamou a atenção foi justamente a questão da série do Picard, né, cara? Porque foi uma surpresa quando, na verdade, a gente viu que é o Amazon que vai passar, né? Que vai produzir, ajudar a produzir e passar, né? É isso, né? Vai ajudar na produção também, grana, vai investir grana também, né? Na produção. Né? E pelo que os caras falam nos vídeos, na verdade é porque a aposta deles, assim, ou melhor, o que eles estavam oferecendo era mais do que o Netflix estava disposto a oferecer, porque o Netflix perdeu-se, né, segundo esses canais, o Netflix teria perdido a fé nessa administração de Star Trek atual, porque teria se decepcionado muito com o resultado de Discovery já lá no começo, já na primeira temporada, né? Então, ou seja, Discovery não era o que a Netflix queria para Star Trek, ou seja, mais ou menos a visão da maior parte dos fãs, né? Discovery foi essa decepção em muito pro fandom, né? E assim, Netflix reparou isso e... Assim, tem sem dúvida tem coisa errada. Netflix, por exemplo, os 4 short tracks que deveriam passar antes de Discovery, eles passaram na Netflix sem anúncio, sem nada, no dia do lançamento, e nem tava em episódio, tava em tipo trailers, que as pessoas não achavam. Por que se a Netflix tinha comprado esses 4 episódios, ela não teria soltado antes, sabe? É muito estranho. Que nem quando você vê pequenos especiais assim que saem, sei lá, por exemplo, um episódio só especial de Black Mirror, né? Não esse último especial que teve lá no fim do ano passado, que foi huge, né, o bagulho. Mas eu tô dizendo outras coisas especiais que a gente vê sendo lançado. Tipo Sabrina, lembrei que fez um especial de Natal, vai. Eu lembrei de um especial que na verdade era meio que, na verdade, uma trollada, um especial do BoJack Horseman. Que na verdade nem era um episódio inteiro, mas era uma trolladinha, um episódio curto, acabou virando episódio curto. Ele ficou escondido, na verdade, ele nem foi divulgado, né? Tipo, nem pra... Você não acha, né? As pessoas que viram foram anunciando. Não, você achava, tava lá. Não, eu tô falando do de Discovery. Então, esse você achava, então. O Discovery parece que foi... Não, ele postou de uma maneira escondida. Pode falar, Ali. Isso aconteceu no Netflix porque, de certa forma, pelo que eu andei vendo nos vídeos e vendo do Fandom Menace, né, que a Netflix quis dar um recado para a CBS, olha, não adianta você produzir essas coisas se a tua série tá ruim, entendeu? Isso aí não é o que vai me dar audiência, então eu vou jogar no canto, entendeu? Foi um recado do Netflix para a CBS, ou você para a produção da segunda temporada, e a CBS não entregou, prometeu, trocou o showrunner e não entregou, por isso que o Netflix, ele botou mais ainda escanteio e pulou fora para a terceira temporada. Não, e mais, né? Pelo que eu lembro, tipo assim, nos vídeos antigos lá, antigos não, de um ano atrás mais ou menos, lá do Midnight's Edge, falando sobre o lance dos short tracks, era assim, na verdade eles produziram isso para tentar obter algum retorno, vender pro Netflix caro pra cacete. Aí o Netflix não concordou, e aí foram reduzindo, o que dizem é que esse lance do Netflix colocar lá, jogado lá nos trailers lá, é porque no final das contas eles não pagaram $1, nada. O bagulho foi tipo de graça pra eles lá. É como se a CBS só jogasse pra eles. Eu ouvi falar isso, né? Também. Sim, isso mesmo. Mas mesmo assim foi o recado do Netflix pra CBS. Eu também escutei exatamente isso, e eles tiveram que disponibilizar os short tracks,
por causa que muitos episódios ficam sem sentido sem eles. De onde vem a irmã do Saru, de onde vem a rainha dos cristal de Dilith, o caralho A4. Esses negócios ficaram, tipo, era pra ser absurdamente importante na temporada e, né? Sim, e outra coisa, querendo ou não, talvez a Netflix, quando ela distribui para o mundo, a obrigação dela, uma marca dela é a dublagem, né? E dublagem não é barato, querendo ou não, né? Você fazer a dublagem. Então eu acredito que, tipo, ela pegou mesmo isso daí sem pagar. Porque, puta, eu vou ter que pegar isso, vou ter que dublar ainda e a galera não tá assistindo. Porque pensa bem, se você pagou, vamos supor que tivesse pago, né, pagado lá e tal. Meu, eles iam fazer algum tipo de propaganda, algum alarde, ia aparecer lá na sua, sabe, quando você abre o seu perfil do Netflix, ia aparecer lá, olha, episódios novos de Discovery, episódios curtos. Sim, apareceria pelo menos Discovery novos episódios, pelo menos. Eu recebo as séries que eu sigo, que, sabe, você coloca na sua lista, eu recebo no WhatsApp informação da Netflix que tem episódio novo. Eu não recebi nada do Short Tracks. Sim, uma notificação, né, e tal. É normal isso. Qualquer serviço de streaming que você assina, pode ser qualquer um, cara. Se tiver atualização lá de quem você segue, você vai ter, né, um aviso ali. Né, então, é estranho. E aí esse boato que a gente fala aqui, Discovery, tem o sinal verde pra terceira temporada, mas está sem dinheiro? Olha, mas é um boato, mas olha... Agora eu pergunto pra vocês, o que vocês conseguem comprar hoje produzido pela CBS de Star Trek Discovery? O que vocês compram? Não, mas você quer oficial? Se oficial é complicado. Não, exatamente. Não, é a mesma coisa. É o que você falou do Homem-Aranha. Não. O que você falou do Homem-Aranha. Tipo, não, a Marvel distribuiu oficial, eu consigo comprar. Oficial, eu consigo comprar a Eagle Moss, que tem as navezinhas. Isso que eu consigo. A Eagle Moss não é uma questão da CBS, né? Porque a Eagle Moss ela decidiu lançar a navezinha até de Star Trek Online, né? Só que é o seguinte também, cara, Eagle Moss é uma coisa muito de nicho, assim, sabe? São coisas meio limitadas, não é algo que você vai encontrar no Walmart, assim. Não é algo... Não tô elogiando. É que se a gente não falar, por exemplo, da Eagle Moss, alguém que tá escutando vai falar, esses caras não sabem nada. Sim, é importante diferenciar o que é produto merchandising mesmo e essas coisas mais de nicho. Porque senão você pode incluir, de repente, o cara que tá vendendo lá tem impressora 3D, tudo bem que daí não seria licenciado. Não, né? aí não vale. Mas, meu, tipo assim, você acha que há uma grande procura também, mesmo no mercado aí do bootleg, cara? Eu duvido, entendeu? Galera, eu lembro do filme do DJ, independente dos filmes dele, menos do Beyond. O do Beyond foi bem fraco disso. Mas, cara, era bonequinho era comunicador, era outra coisa, se encontrava em qualquer lugar, em qualquer mercado. Na verdade, os filmes do JJ, o de 2009, eles fizeram um lançamento absurdo que encalhou bem, tá? Apesar do filme ter sido um sucesso comercial, os brinquedos encalharam bem. Aí, quando chegou no Into Darkness, não teve. Teve umas Barbie, mas nada. Cara, o máximo que teve, que eu lembro bem, assim, no caso de Into Darkness, foi o Hot Wheels lá com a nave, né? Com a Enterprise do segundo filme. Sim, né? verdade. E isso aí você encontrava bastante em mercado. Eu lembro que eu mesmo, cara, sem curtir o universo, falei, não, mas eu vou levar, né? Tá aí, né, cara? Eu sou um velho. Teve também aquele box também. Teve aquele box de lançamento que encalhou também, que era o DVD com o Phaser, réplica do Phaser do filme. Eu lembro disso. Mas esse encalhou por incompetência brasileira, né? Porque o preço que eles lançaram era de brincadeira. Era altíssimo. Eu não me esqueço até hoje. O preço de lançamento era 800 pau. E aí passou um tempo depois, eu comprei acho que no Mercado Livre não, eu comprei acho que na Americanas, porque alguém me indicou, por R$99, com frete incluso. Não, sim, nos Estados Unidos isso aí vendeu bem pra caralho, tá? Inclusive esse phaser aí foi até parar na mão de um astronauta no espaço. Foi aqui no Brasil que encalhou, mas isso aí foi vendido nos Estados Unidos como premium, sabe? Edição super limitada, entende? Não foi um negócio que nem o Valdomiro tá falando, foi uma coisa nicho. Por exemplo, toda Comic Con que tem é lançada, tipo, 1000 exemplares de uma nave X de jornalistas que nem, sei lá, a Defiant toda verde sendo tragada pro universo do espelho. Eles lançam uma edição limitadíssima que só vende na Comic Con San Diego. É mais ou menos isso que foi o negócio do Phaser.
Então é isso que eu falo, talvez. Então quando sai esse boato que a terceira temporada está sem dinheiro, eu acho que é plausível, sabe? Por conta disso. Né? Porque, por exemplo, você não consegue comprar nem a porra do DVD. Entendeu? Isso está acontecendo muito com outras séries do Netflix também. Um exemplo que até o pessoal dá, aquela Wynonna Earp, tá? Recebeu eu sei que é Star Trek, mas o tema, mas é só um exemplo. Ela recebeu a green light, né, para ser produzida para a quarta e para a quinta temporada. Só que ninguém tá afim de investir. Então, tá liberado para ser produzido, mas ninguém tá se mexendo para produzir porque ninguém tá investindo. Então, assim, eles vão segurar se alguém uma hora se interessar em investir, daqui a alguns anos, ou sei lá, né, no ano que vem, ela vai ser produzida. Discovery aconteceu a mesma coisa. Tem o green light, a CBS quer produzir, só que ela não vai botar do bolso dela para produzir. Ela está esperando alguém se interessar em investir. Enquanto não entrar alguém com dinheiro, não vai sair nada. E outra coisa também, cara, desse último vídeo até do Midnight Edge sobre pelo menos até o dia da gravação desse podcast aqui, né? Que é muito. Que meio que termina nessa nota quando fala desse lance todo, é que eles estão num impasse muito grande. Né? Parece que a Netflix, estando insatisfeita com resultados de Discovery em geral e tudo mais, então ela não quer investir mais e até queria cancelar o contrato. Só que se fizer isso, ela tem que pagar, acho que é cerca de $200 milhões de multa contratual, cara. Porque a série teria que durar pelo menos mais umas 3 temporadas, porque o custo inicial de uma série de Star Trek, e isso para toda a série de Star Trek, desde a série clássica, o custo dos primeiros episódios, principalmente o primeiro, o piloto, ele é altíssimo por conta dos cenários de ponte e tudo mais. Né? Então, o plano sempre foi gastar essa grana fudida inicialmente, o startup do bagulho, e aí amortizando esse valor nos episódios da temporada, da primeira, da segunda, então aí você vai barateando. E aí por sim. Isso que o plano era 5 temporadas, para exato. esse custo. E aí, exatamente, aí por isso a série é muito cara, foi produzida, tudo mais que foi feito até agora é muito caro e precisa ter esse tempo para esse dinheiro conseguir valer a pena, digamos assim, senão os caras vão tomar um puta prejuízo. Então o Netflix, segundo tá no vídeo, até quer cancelar o contrato, mas se fizer tá fudida porque contratualmente teria que pagar essa multa toda, né? Então eles estão no impasse porque ao mesmo tempo o Netflix não quer investir. Então é isso aí, busca por investidores agora e a situação parece que é essa. Da mesma maneira que eles não podem, por exemplo, vender Discovery para a Amazon, porque o contrato é com a Netflix. Mas isso que o Valdomiro comentou é muito... esse investimento inicial, você tem que imaginar que um piloto de uma série realmente custa muito. As séries antigas de Jornada das Estrelas, tirando Enterprise, tá? Que teve que ter muita remodelação, elas não custavam tanto assim os pilotos quanto poderiam ter custado por causa da reciclagem. Porque os sets de filmagem da nova geração vieram herdados do filme 1, e aí depois vai pra Deep, vai pra Voyager e tal. Então vai remodelando, vai barateando. Como Discovery passou 10 anos depois bem mais de 10 anos, de Enterprise e não tinha nada guardado, porque os gênios da Paramount leiloaram tudo, e eles fizeram do zero e fizeram tudo com exageros de... Só pra saber, quem leiloou tudo isso aí foi o cara que tá produzindo Axanar. Aí a gente vai entrar nisso depois. Sim. E só para comentar ainda nesse negócio de custo de produção... originalmente, quando foi vendida a ideia para Netflix, ia ser 3 sets grandes de filmagem para Star Trek Discovery. E pelo que eles falam, o final da segunda temporada eles estavam usando 12 sets, que seria coisas insanas você usar 12 sets, porque isso quem usa um tamanho disso é filme, entende? Que tem um investimento monetário muito maior por causa dos retornos de bilheteria. Então você usar 12 sets de filmagem, você está fazendo a produção de um filme. Por isso eu não falo, é uma produção cinematográfica. Claro, eles estão gastando dinheiro que seria para fazer um filme. Só aproveitando esse gancho, é uma coisa que a série do Picard, que a gente viu falar de boatos, é que também está sofrendo, né? Porque tá se gastando dinheiro na série, mas aparentemente também o pós para vender a série não tá rolando. É que o que eles estão querendo é que a série do Picard tenha os visuais que lembrem a nova geração, Voyager e tudo mais,
para justamente conectar no universo e o pessoal que fabrica o merchandising, faz publicações e tudo, poder associar a venda de produtos com o que o público está querendo. Se eles forem fazer visuais completamente novos, o pessoal não está afim de investir em produzir produtos para esse tipo de visual que nem o de Discovery. Por isso que a série do Picard está sofrendo esse problema. Para entender bem o assunto, os investidores estão querendo uma coisa mais próxima do que é a nova geração, e o Alex Kurtzman quer uma coisa mais próxima de Discovery, para ajudar a vender Discovery. E isso criou um impasse. Gente, isso já é rumor, que ninguém veio a público falar isso, tá? Isso é tudo das fontes da galera que a gente escutou. Mas esses rumores falam que o Alex Kurtzman está proibido de sequer entrar no set de filmagem da série do Picard, de tão séria que tá a briga entre eles e esses possíveis investidores. Ele tá até com, tipo assim, ele saiu da produção, mas não saiu da produção. Ele ainda se intitula um dos showrunners, mas, e aí acho que tem uma questão contratual, que ele ainda é, entre aspas, um showrunner de Discovery, mas eles colocaram mais outros showrunners, inclusive alguns que são trackers de carteirinha mesmo, tiraram funções e atribuições dele para o cara não poder mais apitar. Ele tá lá no crédito, mas ele não tem mais poder de apitar em nada. É isso que... Do mesmo jeito que, se você assistir Star Trek Discovery, você vai ver que nos créditos da série tá o Brian Fuller, que a gente sabe que foi demitido antes mesmo da série começar a gravar. Mas eu acho que ele só tá nessa ainda, porque lembra que lá no início foi anunciado que fizeram o contrato com um cara de 5 anos? Aí talvez quebrar esse contrato agora sai mais caro do que deixar ele só ali passeando, você entendeu? Mas não mexe mais a mão. Pra explicar isso também, o Les Moonves, que era o dono da CBS, não o dono, mas era o CEO da CBS, que foi o gênio que cancelou Star Trek Enterprise no primeiro ano que ele assumiu a função, tá? Esse cara é que teve a ideia do CBS All Access, esse cara que investiu pra caramba no Axanar, esse cara que licenciou a linha Kelvin Timeline, esse cara que fez tudo isso. E um dos últimos atos que ele fez antes dele ser derrubado da posição por causa de assédios sexuais e outras coisas absurdas que ele fez, foi um contrato milionário de 5 anos com Alex Kurtzman, que dizem que, de novo, se a CBS quebrar contrato com Alex Kurtzman, a multa é absurda. Mas quem estaria realmente ao frente do leme da série do Picard é o Akiva Goldsman, que aí eu acho que o Valdomiro sabe melhor a carreira do cara do que eu, porque ele também já trabalhou em Star Trek. Nossa, cara. Não, mas eu não sei muito sobre a carreira do Akiva Goldsman, não, cara. Peraí, o Akiva Goldsman não é aquele que era responsável por aqueles filmes merdas, cara? Passado? Não era ele? Do Batman e Robin, não é ele? Ele teve umas coisinhas assim mesmo. É ele, não é? Eu tô enganado. Acho que Mas ele já trabalhou em... Ele chegou a trabalhar, ele fez uns Batman e Robin, sim, lá por época de 97. Ele fez muito Batman da época dos anos 90, assim. Mas ele é o cara que trabalhava com eles em Fringe, sabe, tal, e ele foi pra Discovery também. Então, só uma coisa que é importante aí que vocês estavam falando sobre o Alex Kurtzman, é que o que está acontecendo no último ano é que ele está sendo cada vez mais colocado de lado. Ele já não é showrunner mais de nada, né? Outros nomes vão sendo apontados aí. Teve uma mulher lá que ela foi eleita, ou melhor, designada para uma função que é tipo de brand developer, sei lá, alguma coisa da marca Star Trek no mundo e não sei o que, né? Então, a impressão que dá eles não podem mandá-lo embora ou quebrar o contrato com ele, sei lá, né? Mas também, tipo assim, eles não podem dizer que ele não tem mais poder nenhum, mas ao mesmo tempo a gente vê que, na verdade, ele está tendo cada vez menos funções, não só criativas, mas administrativas. Então, isso é algo que a gente vem vendo aí esse tempo todo, né, nos últimos meses. E uma coisa que aconteceu recentemente, né, que isso aí é algo oficial, que a empresa dele, né, com o JJ, saiu, né? Desfez o contrato com a Paramount e foi fazer contrato com a Warner, né?
Então, assim, eu acho que ele tá mesmo que eu acho que ele tá mesmo se desligando, você entendeu? De algo indo para o outro, né? Que aí a gente pode até falar do que é o fim da Kelvin Timeline, né? Tipo, pelo menos até o momento. A Kelvin Timeline acabou. Por causa que a Bad Robot, que é a dona da Kelvin Timeline, não trabalha mais com a Paramount, está trabalhando com a Warner. Então, eu acho que é o fim mesmo da linha Kelvin. Eu acho que é triste, mas eu acho que é o fim. Pelo motivo que a gente falou, quem tem o direito de fazer isso é ela. Qual é o nome da empresa mesmo? Secret Hideout. Então, o que acontece? Então, a Bad Robot é a empresa do J.J. Abrams, com a esposa dele, que a gente sabe que o Alex Kurtzman, ele tem parte da empresa. Só que aí ele fundou uma outra empresa chamada Secret Hideout, que tem toda a equipe da Bad Robot trabalhando nela. Então, as mesmas pessoas que trabalharam nos filmes da Kelvin é os caras que estão na Secret Hideout. E a Secret Hideout, o que dizem é que ela é, na verdade, da Bad Robot, só que o nome que tá nela é do Goldman, do Alex Goldman. Você acha que o Kurtzman fez isso para poder assumir a Kelvin Timeline? Então, o Kurtzman, ele já falou que a desculpa para começar a série do Picard é um fato do filme de 2009. Ah, sim, é o lance lá da destruição de Romulus, né? De Romulus, Matéria vermelha. O filme vai se passar depois das repercussões de destruição de Romulus. Então você da tem série ali a Countdown de quadrinhos. Agora, quando eles reclamaram do visual da série do Picard com isso, eu até achei que eles estavam reclamando porque eles estavam usando o visual, digamos que da linha Kelvin, entendeu? Não nem de Discovery. Eles estavam sugando muito da Kelvin, justamente por isso que eles estavam reclamando. Né? Essa é a minha visão. Nem o de Discovery, era chupando o design daquilo. Por quê? Porque ele quer ganhar dinheiro dele vendendo bonequinho, né? As imagens que saíram, pessoalmente eu não acho que parece, mas elas lembram muito os uniformes do Countdown que o Ale falou aí. Mas a gente não sabe exatamente o quanto que foi mexido nesse visual para agradar esses investidores aí, né? Então fica complicado dizer qualquer coisa assim. Mas eu acho que agora surgiu um novo filme da linha Kelvin, tipo o quarto. Eu acho que agora ficou um negócio bem impossível mesmo. Não, esquece. Eu acho que, o contrato Chris Pine e Zoe Saldana é com a Bad Robot, então esquece, isso não vai acontecer. Eu até achei engraçado que a CBS postou, não sei se vocês viram um vídeo aí no Instagram, que o Chris Evans e o Chris... O que faz o Kirk, né? É o Chris Pine. É o Chris Pine. Tem em comum, é que os dois foram lançados em Hollywood pelo filme de 2009. Não, mas isso é verdade. Não, mas eu fiquei pensando assim, eu falei, nossa, só porque os caras estão recusando a participar do filme, eles me lançam uma dessa, né? Mas a gota d'água do desespero da Bad Robot ou da Secret Hideout foi comprar a matéria pra dizer que o Tarantino ia produzir um filme de Star Trek, né? Era isso que eu ia falar agora. Então fala, seria mais ou menos a segunda parte da conversa, ou terceira, sei lá, né? Porque a ideia é Discovery, Picard, e aí tem esse lance do filme do Tarantino, que eu assim, esse é o tipo de coisa, cara, que parecia uma estratégia do tipo mesmo, né? Quando apareceu essa suposta notícia de que talvez o Tarantino estaria perseguindo a ideia de fazer um Star Trek no cinema e tal. E daí, os caras do Midnight's Edge, eles colocam lá, tipo, meio que a origem, de onde que veio isso, qual que foi o primeiro canal lá, não lembro qual site, o primeiro a publicar esse rumor, essa suposta notícia. E que daí os caras vão traçando e veem que é muito mais uma estratégia no caso da Paramount, justamente porque estavam sem investidores. Afinal de contas, o Beyond tinha sido aquele fracasso financeiro, né? Então, com isso, acabou sendo... É mais ou menos que nem a notícia de colocar que nem o Thiago relembrou, colocar o Hemsworth junto com o Pine e tal, no mesmo filme e tudo mais. Então, é mais para atrair, deixar as pessoas curiosas, fazer um buzz, e quem sabe investidores vão lá e vão querer apostar nessa ideia. Isso daí realmente eu achei assim, é que nem o... cara, esqueço o nome, não é... Qual que é o seu nome, cara? Foi mal.
Tá falando Alexandre, com quem? Eu? eu ia falar Alex, ainda bem que não ia ser tão errado, Alex, né? Não, pode chamar de Alex, tudo bem. Tá, não tá ok. Então, realmente é um golpe baixíssimo, né, cara? Coisa feia, né? Não se faz isso, né? Feio demais. Eu não sei vocês, mas a gente até já gravou isso em programas ao vivo já. Cara, eu gostaria de ver um filme dirigido pelo Tarantino. Não, paralelo a tudo isso, eu adoraria ver, cara. Eu adoraria também. Assim, Então, realmente foi um golpe baixo mesmo, né? Só que pelo que eu entendi, não funcionou Fake muito bem. news! Não funcionou muito Chamada. vamos Fake explicar. News, o nome disso daí. A bilheteria do Star Trek Beyond oficial finalizou em 335 milhões. O que você fala? Porra, isso não é um número baixo. 335 milhões. Mas Não é. você tem que ver gasto, merchandising. Exato, mas a marketing. produção custou 185 milhões desse filme, o que é um número absurdamente alto, tá? Então você imagina assim, se um filme gastar 150 milhões de produção, para ele começar a ganhar dinheiro, ele tem que fazer 300 milhões. Então quer dizer que, na verdade, o Beyond deu prejuízo. E a Paramount também... Quanto custou a produção do Endgame e quanto que ele faturou? Puta merda, aí você tá O querendo chutar Endgame, cachorro a morto produção do Endgame foi coisa de... Dizem que não deram os números exatos, mas é coisa de 300 para 400 milhões. E ele vai... Dizem que ele agora no relançamento vai passar 3 bi. Quer dizer que o Endgame é um sucesso destruidor. Bom, mas aí também a gente tá comparando uma coisa... Né? Não, quer fazer uma comparação melhor? Ó, o filme do Deadpool, primeiro, fez 700 milhões de bilheteria. E todo mundo fala, nossa, é um sucesso absurdo, é um sucesso absurdo. Aí fala, mas o filme da Capitã Marvel, por exemplo, fez 1 bilhão. O filme da Capitã Marvel fez 1 bilhão, mas gastou 150 milhões para produzir. O filme do Deadpool foi coisa de 40 milhões para produzir. Então quer dizer que ele é um sucesso muito maior do que o da Capitã Marvel. Eu tava vendo... ganhar dinheiro. Eu tava vendo nessa questão financeira dos filmes X, né, lá da Fox, o Deadpool é o maior sucesso financeiro justamente porque você tem que olhar... não pelo montante total, você tem que olhar quantas vezes aquilo faz, quantos orçamentos do filme cabem naquele valor final, entendeu? Quando você vê que... É o que faz a Ira de Khan ser o filme mais bem sucedido da história de Star Trek, porque o orçamento da Ira de Khan é um orçamento de episódio de televisão, e ele fez 10 vezes o valor. 10 vezes. A Ira de Khan fez 10 vezes o valor de produção. É justamente o filme que os caras estavam querendo gastar pouca grana porque tinha sido muito inflacionado lá o motion picture. E aí eis que acaba sendo o melhor filme com melhor bilheteria, assim, nessa conta, né? Olhando para essa questão de orçamento do filme. E é isso que garante Aí chega no ponto Star Trek. O orçamento dos episódios, se for pensar na série clássica, no Kirk, e mesmo Nova Geração e outras coisas assim, o orçamento sempre foi relativamente baixo, não estou dizendo baixo, mas sempre foi relativamente baixo para o retorno que gera Star Trek. E no caso de Discovery, ou nos filmes do JJ, o orçamento foi imenso para o retorno que teve. Exato, e só para finalizar esse negócio de filme, eu nunca me esqueço do John Carter, que teve uma produção de 300 milhões e o filme faturou 380 milhões. Tipo, porra, que merda. Tem casos muito piores, cara. Nossa, e é por isso, por exemplo, que Pronto flopou também. Sim, se você pegar e ver, é que eu não tô com os números aqui, mas se você pegar e ver o filme do Solo de Star Wars, ele fez uma puta bilheteria. Só que o filme gastou quase 400 milhões. Logo, ele não fez dinheiro nenhum, ele deu um prejuízo absurdo pra Disney. Essa que é a questão. E aí que entra a questão do filme do Tarantino. A Paramount não tá vendo, eles querem um filme mais barato, que ganhe mais dinheiro, e a Paramount tá quebrada, porque não foi só Beyond que deu errado. Tem uma sériezinha deles também, chamado Transformers, que os últimos 2 filmes deram um prejuízo absurdo pra eles. Qualidade péssima. É aí que você vê o problema. A Paramount tá sem investidor para ela. Aí que veio a questão do Tarantino. Quando eles anunciaram, quando saiu a matéria que o Tarantino ainda era fã e queria fazer um filme, um monte de sites e canais de YouTube começaram a comentar. E aí que eles estão jogando um anzolzinho na água
pra ver se morde alguém, pra ver se existe algum interesse em financiamento de Star Trek. Mas se a Paramount for fazer isso, vai ser sem a Bad Robot. E aí ela tem que negociar uma outra licença com a CBS. E essa jogada foi até para ver se eles conquistam o próprio Tarantino. Que o Tarantino, numa entrevista, falou: eu nem estava sabendo, mas é uma possibilidade. E aí, se ele responde isso, aí começa todo aquele hype dos sites, né? Sim, por causa que aí que entra o William Shatner, porque o William Shatner falou que adoraria participar de um filme de Star Trek com o Tarantino. Então, mas assim, aí eu fico vendo assim, mas parece que tá todo mundo afim desse filme. Mesmo, você entendeu? Então por que já não faz realmente um filme? Tipo assim, ao invés de criar uma nova ali, não, faz mesmo um filme na linha, tipo assim, que a gente costuma dizer no canon, sem nada novo, pega tudo que já foi usado e feito e faz. Cara, mas eu vou te falar, ó, assim, na verdade, eu nunca acreditei nessa... Isso, só que eles caem. Tipo assim, eu nunca acreditei nessa sei lá, boato, caramba, porque o Tarantino é um cara muito autoral, cara. Sabe, a última vez que ele dirigiu um filme que foi um roteiro que ele não escreveu, se não me engano, foi o Jack Brown, cara, em 97, acho, se é 96, não lembro agora, entendeu? Então é um cara que não ia pegar uma franquia pra fazer, sabe? Eu não consigo ver nada disso acontecendo de maneira alguma, assim, sabe? Eu não vejo. Assim, conversando, que eu acho que praticamente todo mundo aqui conseguiu trocar duas palavras com o Richard Arnold, né, quando ele estava no Brasil. E ele desmentiu o filme do Tarantino veementemente. Ele falou que se tivesse sendo produção, ele estaria vendo movimentação. Ele falou que não tem movimentação nenhuma. Mas da mesma maneira que ele falou que o filme 4 também esquece, né? Ele também falou que não ia ter, realmente não ia ter e tal. Realmente levou tudo a não ter. E, assim, a produção atual de Star Trek lá da CBS, ele tá totalmente, assim, ele tá desligado disso, mas ele ainda tem muitos amigos, né, que trabalham com isso, que contam coisas pra ele. E ele sempre falou que ele tem um relacionamento com a Paramount, ele já tem um relacionamento muito bom. Então ele saberia se tivesse alguma coisa. E agora vamos às tretas da internet aí, né, que a gente vai cair também, vai bater lá em Axanar. Ele falou que você até tem uma treta nova aí, Fernando. O que foi? A primeira treta que a gente tem é a do Shatner, né? Por causa que o Bill andou falando coisas no Twitter sobre querer participar e alguns gêniozinhos de internet atacaram ele, falando que ele é um homem branco, privilegiado, e isso, aquilo outro. Mas eu acho que essas pessoas podiam estudar um pouquinho a história do Shatner. Cara, o Shatner, além de ser um filho de imigrantes judeus, tá? Que eu acho que judeus devem ter sido um dos povos mais judiados da história, tá? Ele chegou a ficar 5 anos morando no trailer dele, sabe? Porque ele não tinha o que comer. A carreira dele foi resgatada quando vai dar o filme 1 de Jornada das Estrelas. Então, boa, isso que você tava falando, eu tava até pensando, será que o Fernando tá falando do final da série? Porque eu tenho um livro aqui, aquele Memórias, né, que o Shatner conta meio que em detalhes essa fase de viver no trailer. Morava ele e o cachorro dele, né? Isso, então, exatamente, ele e o cachorro dele. E ele ficava indo de cidade em cidade para peças teatrais, ele se esforçava e dava um jeito, né? Não é à toa que as perucas dele da década de 70 são piores, vocês já repararam nisso, né? Sim. Aliás, a peruca do filme 1 é uma merda. A peruca do filme 1 é uma merda. Não, a do 1 não é uma merda. Eu tô falando as da década de 70, de 78. Mas o filme 1 é de 70. Não, mas a peruca ruim dinheiro. mesmo dele, assiste o episódio dele do Homem de 6 milhões de dólares. Não, cara, mas enfim, esse é um assunto à parte, mas é uma das coisas que são consequência dessa fase dele. Sem grana, né? Eu queria entender final da década de 70 eu queria que alguém me explicasse por que ele usa peruca, cara. Ele tem quantos anos ele tem hoje? Ele tem 120 anos? O cara tem 120 anos, tá com a cara de 50. E o cara tá com cabelo, tem mais cabelo que o Fê, por exemplo. Vá merda! Mas aí também não é difícil, né? Não, mas ó, falando sério, o Shatner usa peruca desde o final da década de 50, tá? Eu sei que isso pode chocar algumas pessoas, mas é real, oficial. Mas isso é a vaidade do Shatner. É que nem, por exemplo, você chega perto do Shatner, ele tá num banquinho superior a você. Por quê? Porque ele é baixo, ele não é um cara tão alto, né? Ele é um pouquinho mais alto que eu. Não, mas olha só, Fernando, não é somente... Ele tá acima. É a vaidade, o cara é vaidoso. Não, mas
não é somente a vaidade. Na verdade é o seguinte, nessa época, década de 50, 60, havia muito preconceito. Se você não tivesse cabelo, como é que você ia ser o herói do show, entende? Era uma babaquice assim. Né? Então, o Roddenberry não queria contratar o Patrick. Isso já na meados para final dos anos 80. Estamos falando de 87. Então, imagina na década de 40, 50, 60. Imagina o cara desempregado no começo da década de 70. Meu, a vida dele, assim, só voltando pro assunto principal, a vida dele não era fácil naquele período. Então o cara sofreu. Teve esse revival todo com Star Trek ao final dos anos 70. E daí a partir dali o cara conseguiu, assim, não só ele, né? Mas todos os atores ali da tripulação clássica e até algumas pessoas da equipe puderam dar prosseguimento e até reconstruir suas carreiras. No caso do Nimoy, vai lá e ainda vira diretor de cinema, fodão, né? Então, agora voltando pro Shatner, essa questão que andou rolando no Twitter esses dias aí, acho que foi semana passada ou retrasada da gravação de hoje aqui, cara, uma total injustiça, uns papos assim que dá pra perceber que é uma molecada que não tem a menor ideia do que tá falando, de quem tá falando. Um deles falou que se você falar o nome William Shatner na rua, ninguém sabe quem é. Cara, eu até concordo que muita gente não sabe quem é o nome William Shatner, mas fala o nome Capitão Kirk. Então, mas esse assunto que eu queria comentar dessas tretas que rolou era justamente o problema do mundo moderno. A memória. Não tem mais memória. As pessoas não lembram mais de nada. E não assim, não vou dizer a grande maioria, não. Vou dizer esses millennials, entendeu? Que inclusive tá na porra da série do Picard. Né? Que o cara até questiona quem é você. Que é o mal do milênio, né? Que ele costuma desmerecer todo mundo. Menos ele, né? Porque o milênio que é a salvação, né? Não, mas peraí, cara, a gente tem que ser justo também. Não é todo milênio, sabe? Não é uma coisa assim também tão, né? E também tem muito babaca de mais de 40 anos. 98%, vai. Cara, tem muito babaca de mais de 40 anos também. Então, assim, essa babaquice, a gente pode até dizer, bom, acaba concentrando mais na galera que nasceu de 90 pra cá, talvez, né? Porque sempre viveu já interligado na internet. Não, 90 pra cá não. Eu falo 2000 pra cá, seu filho da puta. Porque eu tô assim, 90. O que eu digo, cara, na verdade, segundo eu tava vendo, o milênio é quem nasceu de 1980, 81 pra cá. Então, na verdade, a maioria de nós aqui poderia ser chamado de milênio. Não, a gente é geração X, os caras estão redefinindo o negócio. Mas hoje, o que aconteceu hoje? Uma moça retweetou uma matéria que chamava basicamente o pessoal da Voyager de machistas pelo tratamento que eles deram para personagens da 7 de 9, né? E a Jeri Ryan comentou a matéria basicamente falando que a matéria que a mulher escreveu, o problema de Star Trek é que envelhece muito mal quando a gente vê essas coisas, e coitada da Jeri Ryan que foi objetivada dessa maneira, babá. E a Jeri Ryan, né, a 7 de 9, respondeu falando, não, essa matéria é 90% mentirosa. Ela falou, tirando que a roupa era desconfortável na artéria dela e que ela levava 20 minutos para ir no banheiro, a roupa não era desconfortável e ela não foi objetivada, e quando uma atriz vai fazer um papel como o da 7 de 9, que tem um costume a ver, ela entra com pura consciência do que ela tá fazendo. Então você pode ver que tem gente, o Twitter desculpa, eu não gosto do Twitter. Twitter é uma merda, porque tem um monte de gente que fica fazendo mimimi. E, eu estou defendendo você, mas eu não quero defesa. Tá, não tem mimimi no Facebook e no Instagram, não. Tem, claro que também. Tem, mas não, eu concordo. Eu também, Twitter, fala a verdade, eu não participo nem do Facebook, nem Twitter, não, o Twitter, infelizmente, o Twitter hoje em dia assim, ele é pior do que o Facebook. Ele é um lixo um atrás do outro, né? O Facebook está se comparando ao Twitter, né? Porque as pessoas só entram lá para reclamar da vida. Sorte que o Instagram só dá pra postar foto, né? Se desse pra postar foto, já tava nessa também. Mas aí o pessoal faz meme. Também, o pessoal reclama bastante no Instagram. É que o Twitter, você tem acesso a esses caras. Você consegue marcar, por exemplo, o William Shatner numa merda que você vai falar, entende? É esse tipo de coisa que é foda do Twitter. E aí você tem todas esses chororôs aí que estão tendo. E aí você fala, parece que os caras querem atacar o bom e velho Star Trek para engrandecer outras coisas.
Não, eu acho que é mais, Fernando, sabe o que eu acho? Eu acho que é muito mais uma questão de que é só porque dá pra fazer isso, entendeu? Há 20 anos atrás, ou que seja 15 anos atrás, não dava pra você marcar o Shatner no bagulho e falar uma merda pra ele. Me parece que é muito mais uma trollagem, é a famosa trollagem mesmo. Eu acho, isso que o Domiro falou, eu acho isso é verdade. Eu acho que eu ia falar. Isso é Se você vai há 10 anos atrás, não tinha. Não, 10 anos atrás não dá pra dizer, porque o Twitter tá aí desde 2005 ou 2006, cara, um bagulho assim. Mas se você voltar 10 anos atrás, gente. Oi? Eu tinha conta no Facebook há 10 anos atrás. Mas o que eu quero dizer, mas querendo ou não, isso é muito recente. Entendeu? Isso não dava pra você atacar uma série de Star Trek, tipo, não dava pra você fazer isso anos atrás. Quem atacava eram os críticos. Exato. Tipo assim, antigamente você tinha que escrever uma cartinha pro William Shatner, entendeu? Aí você conseguia mandar ele se foder. Aí agora, parece muito essa coisa da liberdade, aquela coisa que todo mundo discute, né? O anonimato da internet, ou o poder que ela te dá pra você poder ser escroto, né? Não é à toa que a gente vê tantos grupos merdas e gente falando um monte de bosta em todo tipo de rede social que a gente tem por aí. Então eu vejo muito mais como trollagem essas coisas, né? Porque não existem argumentos sólidos quando você vê uma acusação idiota como essa da Jerry Ryan ou a do Shatner. Então eu acho que... Sinceramente, 140 caracteres não dá pra fazer nenhuma grande argumentação. Não, mas hoje em dia já expandiu, acho que pra 240, não é isso? Já dá pra... É só você falar, mas é só você botar o link da matéria xingando o cara, assim, entendeu? É verdade. E no Twitter você tem, inclusive, os idiotas que apoiam qualquer merda que você escreve, né? Então, assim, esse eu acho que é o mal desse mundo do milênio, entendeu? Que aí vem essas bagaceiras. Sem dúvida nenhuma, existirão pessoas, por exemplo, se a gente tivesse a internet na época do filme 5, por exemplo, que o filme 5 é de qualidade bem questionável, pode ter certeza que a gente ia ser chamado de hater. Por um monte de gente. Com certeza. Hoje em dia, você fala mal de alguma coisa que alguém gosta, e pode até falar com propriedade, essa pessoa vai ficar te xingando muito no Twitter. É merda, porra. Eu não sou obrigado a gostar do que você gosta, cara. Mas, Fernando, olha aí a prova de que não é exclusividade de millennial ser babaca. Porque a gente foi muito zoado, xingado aí, trollado por neguinho de 40 e tantos anos. Aí você sabe de que eu tô falando. Então, assim, no final das contas... A escrotice, ela é generalizada. Pode se concentrar hoje em dia mais em millennials? Pode, porque são eles que estão detendo mais essa prática com a comunicação online. Mas, na verdade, cara, eu vejo como algo meio que generalizado nesses aspectos, entende? O problema que eu vejo é quando a pessoa acha que, por exemplo, Star Trek é um time de futebol. Cara, Star Trek não é um time de futebol. Sabe? Mas isso é pra tudo, cara. A gente vê em grupos de Star Wars... Não, de tudo. Eu concordo com de tudo. Fandom em geral. Mas é que Star Trek foi o meu exemplo. Mas quando a pessoa coloca o que ela gosta como paixão de time de futebol, que também já tá errado, tá? Agora, quantos programas de fim de domingo analisam equipes de time de futebol, analisam estatística, tal e coisa, aí quando você vê, sei lá, o craque Neto falando, esse jogador precisa ser trocado, ninguém vai falar, esse é hater, você não gosta do time. Meu, vai a merda. Esses dias eu vi o Edmundo criticando a atitude do Neymar. Eu pensei, caralho, o Edmundo, né, cara? Aquele cara dos anos 90 lá, né? Então aí que você vê, né? Criticar sempre te faz chamar mais atenção. Você sempre vai ter mais visualizações se você fizer falar mal aleatório, que nem do William Shatner, do que se você, né, coisa. Então é complicado, você tá dando muita voz. Então não é só isso. Hoje em dia, qualquer pessoa consegue falar. É a questão de que... Falar, qualquer pessoa começa a falar pra grande massa. Isso é complicado, porque as pessoas tiram dados inventados da cabeça dela e muita gente vai levar a sério esses dados. Não, porque é bem isso mesmo, cara. Antigamente, vamos supor que você comprava lá uma revista, porque para você ter a informação, você tinha que, sei lá, revista ou TV, né? Acho que basicamente você pode atribuir a isso. E fanzines, né? Mas fanzines são coisas de nicho. Se você pegar a revista, você tinha que mandar uma carta para ser publicada na seção de cartas. Só que alguém ia selecionar a carta. Então você não era garantia que as suas ideias iam se espalhar aí conforme você quisesse. Agora não, cara. Agora, nos últimos, sei lá, 15, 20 anos, não sei, você já tem todo mundo, qualquer pessoa, democratizou essa coisa de você ser vocal
mundialmente, porque vai atingir, dependendo do seu grau de influência, você atinge o mundo inteiro. Então isso é sem precedentes, e eu acho que é mais uma questão, talvez antropológica, cara, sabe? É como aprendemos a lidar com isso, né? Daqui a 100 anos alguém vai olhar para trás e falar, olha, esses homens das cavernas, como é que eles faziam com a comunicação online, entendeu? Star Trek Enterprise sofreu muito com isso. Teve muita gente que não assistiu a série e até hoje não assiste a série e fala mal de Star Trek Enterprise sem parar porque não gostou da abertura por causa que tinha um brother cantando. Brother. Mas é sério, a pessoa fala, eu vi aquela coisa e nunca mais nem dei continuidade. Porra, sério? Enterprise sofreu bem o início da massificação da internet. E aí é o momento que todo mundo começou a falar online sobre as coisas. Foi bem nessa época do lançamento a Enterprise foi com o início da internet, assim, da grande não tinha Facebook, talvez, mas começou o Orkut, e-mail, um monte de salas de chat online e coisas desse tipo. Então foi um momento que o pessoal começou a discutir, a criticar e tudo mais online. E o que eu vejo o mal de hoje é que qualquer pessoa hoje vira um crítico, né? Qualquer pessoa se engrandece, tipo, não importa de onde ela veio, mas se ela já tem mais de 1.000, 10.000, lá, coisa já é uma influência, né? Só por estar postando foto. E hoje também é muito mais fácil você comprar a opinião de uma mídia, né? Porque o cara foi lá, já explodiu rapidamente, já tem gente querendo pagar pra ele pra falar a opinião dele. Né? Isso a gente só porque ele tem muitos views. Só porque ele tem muitos views. Olha, pega aqui, ó, vou te dar esse troço aqui, ó, pra você mudar a sua opinião. Né? E isso a gente vê bastante, né? A gente viu que o Omelete e o Jovem Nerd sofreram muito sobre isso, né? Eu não vou falar o nome deles. Exato. Assim, eu era um cara que acompanhava muito o Omelete. No começo do Omelete, acompanhava os vídeos, acompanhava a opinião dos caras, achava os caras foda. Lá pela segunda edição da CCXP, eles viraram uma coisa totalmente diferente. Cara, sério mesmo, eu parei de acompanhar. Exatamente nesse momento eu parei de acompanhar o Omelete. Você mencionou o momento certo. Engraçado, eu parei de acompanhar quando eles começaram os vídeos lá em 2008. Eu já comecei a achar meio bunda mole, assim. Falei, puta, não me representa. Parei mais ou menos por ali, cara. Quer dizer que conseguiu piorar, então. Mas é que a hora que eles conseguiram os contratos dos grandes estúdios para CCXP é a hora que eles começaram a elogiar filme como Quarteto Fantástico. Aí a coisa começou. Mas sempre que eles foram falar de Star Trek, eles iam mal, viu? Eles nunca souberam falar de Star Trek. Não, eu acho que nenhuma mídia, vamos ser sinceros, nenhuma mídia soube falar de Star Trek. Sabe, a gente lembra aquela vez que um cara tinha uma foto da Enterprise A e falou que era o novo design do lançamento de Discovery? Acho que foi pelo Jovem Nerd disso. Acho que eu não vi isso. Eu lembro disso. Tipo assim, então acho que também nenhuma mídia também deu esse valor também pra Jornada nas Estrelas. Né? É um problema do Brasil, né? Jornada nas Estrelas sempre foi discriminada no Brasil de forma geral, né? Mas aí já é o tracker como um todo, e aí não adianta. Aí já é um assunto até para outro podcast, mas finaliza aí, Fê. Mas vamos falar a verdade. Se você não precisa ser só de Star Trek. Se você pegar um cara foda de Star Wars, quiser os livros e tal e conversar com ele, você vai ver uma pessoa que entende muito mais do que alguém que tá fazendo review do Last Jedi pra Bandeirantes. Não tem jeito, cara. Quando você tem uma pessoa que entende pra caralho do assunto, por mais que ela não seja nada, ela é foda. E eu dou valor pra essas pessoas. Eu dou valor pra pessoa que eu escuto e falo, esse cara entende do assunto, eu vou escutar o que ele tá falando. Mas olha só, uma coisa que é importante comentar também aí, que tem muito a ver com as fontes que a gente usou pra tá falando hoje aqui, né? Pelo jeito, eu vi que todo mundo aí tá a par de Fandom Menace e tudo mais, né? Eu acho que apesar da polarização no meio nerd, que é uma coisa que tem a ver com algo do Zeitgeist, né? Há uma polarização mundial em diversos aspectos. No entanto, o lado positivo que eu vejo disso é que, ao menos, apesar de que a gente está falando que um monte de gente fala merda que quiser na internet, mas é bom ver que sempre tem um contraponto, sabe? Não está deixando de ter contrapontos. E isso é positivo, né? Porque a gente vê, uma franquia que a gente ama lá, né? Que nem Star Trek, ou então Star Wars aí.
e está sendo maltratada pela administração atual, porra, não vai ter só baba-ovo no YouTube, vai ter canal grande sim, que tá lá vendo e tá metendo pau, tá dizendo, tá errado isso daí. Então eu acho que isso é importante, essa democratização, essa coisa de que todo mundo pode ser vocal, vale para todos os lados, e que bom que é isso, que vale para todos os lados, né? E não apenas um lado da história. Então isso eu acho legal. Esses canais, né, que a gente sabe que os caras a gente segue, fala a verdade, tem um monte de coisa que eles falam que eu não concordo. Sim, eu acho que às vezes eles são muito radicais em alguns pontos. Eles são absurdamente radicais. Às vezes me enche o saco de ficar acompanhando, aí eu volto de novo. Aí eu quero uma coisa mais. Foi bem engraçado na época do lançamento da Capitã Marvel, como eles estavam trucidando o filme. Isso foi muito engraçado. Vamos falar a verdade, o filme não é nenhuma obra de arte, mas também não é a merda que eles venderam que era. Então você pode ver, né, que os caras exageram. Mas eles têm algumas informações que nem eu escutei. Os caras falaram o review inteiro do filme do Deadpool 2. Eles falaram exatamente o que ia acontecer no filme do Deadpool 2. Só que eles falaram de uma maneira como se fosse ficar uma merda. E ficou legal pra caralho. Só que eles sabiam exatamente o que ia acontecer no filme. Então, algum lugar eles tiram essas informações. As informações, querendo ou não, elas vêm de algum fundo, né? O embasamento, né? Não é aleatório da cabeça deles, né? Cara, é só comparar. Eu acho que um bom ponto para observar essa coisa acurada deles com informação é você pegar aqueles primeiríssimos vídeos sobre Discovery antes da série sair e o quanto que muito daquilo, cara, era verdadeiro. Né? Lembra? Sobre a questão dos Klingons, o visual, a gente até gravou. Eles falaram que ia ser uma terceira linha temporal. Cara, que não foi confirmado até agora, mas... Tudo indica que vai ser, né? Não, e sobre a questão dos atrasos, que tava rolando uns turmoils ali na produção e tudo mais. Cara, tudo aquilo, no fim das contas, era tudo real. A questão que eles falaram da falta de interesse... Cara, eu lembro muito bem disso. Um mês antes de sair a série, mais ou menos, ou 2. A questão da falta de interesse de investidores para merchandising se provou real. Uma das coisas que estava ali, estava dizendo ali. Né? A gente até fez um Sessão 31 Intercom lá na época. Para ver se era real, se não era, para ver se qual é que está acontecendo com essa tal de Discovery que está para estrear aí. Então, resumindo, tem muito de eles têm mesmo um fundo ali, cara. Não é jogado à toa, não é fake news, não é nada disso, entendeu? Então é importante saber. E só, Alexandre, você viu, eu não sei se vocês já escutaram também, mas hoje saiu sobre o Axanar. Sim, saiu sobre... Hoje ou ontem, no final do dia, saiu sobre o Axanar, eu acabei de assistir, saiu no Midnight Edge, uma entrevista bem extensa com o Peter, alguma coisa... Alec Peters. Isso, Alec Peters. E ele é o principal produtor de Axanar, ele que fez o crowdfunding lá, que conseguiu $1 milhão para produzir o filme, e ele pôs mais $150 mil do dinheiro dele. E só para contextualizar quem é esse cara, ele teve várias empresas, era um investidor, e uma das últimas empresas dele, ele era parceirão do Leslie Moonves e do pessoal da CBS, e ele foi o cara, a empresa dele foi a empresa que leiloou praticamente todos os props e cenários de Star Trek que a CBS queria se livrar para fazer dinheiro para a CBS. Então, ele catalogou todas as cadeiras de capitão, todos os painéis, todo esse tipo de coisa. E ele era parceirão do Leslie Moonves e do top tier da CBS, né? Ele era amigão, assim, de relacionamento comercial, né? E aí, por amor, ele resolveu produzir o Axanar. E ele queria fazer um negócio bem profissional, não no sentido de ter lucro, né? E aí, quando a CBS começou a encher o saco e teve toda aquela mudança, que até a nova frota sofreu com essa mudança da CBS com relação a direitos e ao fandom e coisa desse tipo, né? Ele virou, eles transformaram ele no maior inimigo da CBS, né? Ele não sabia, na hora que aconteceu, ele não sabia o que estava acontecendo. Ele se tornou, sem querer, o maior inimigo da CBS.
E quando ele foi lá com os advogados, e ele tinha tudo registrado, tudo bonitinho, tudo declarado, tinha equipe de advogado para deixar tudo certo, contador, o escambau. Quando ele começou a mostrar para a CBS, os próprios advogados e os executivos da CBS não conseguiam entender o crowdfunding. Eles não estavam entendendo que foi feito com crowdfunding. Eles estavam achando que ele teve lucro, e ele não estava lucro, ele estava revertendo todo o dinheiro que ele recebeu para a produção do Axanar como um fan-filme, e ele estava disposto a entregar os direitos de distribuição do Axanar para a CBS. Só que o próprio pessoal da CBS não estava conseguindo entender isso. Os advogados da CBS não estavam conseguindo entender isso, pelo que ele estava explicando. E porque eles não conseguiam entender um filme ou uma produção feita por amor. Eles estavam pensando só que o cara queria ter lucro. E eles insistiram no negócio dos processos e tudo mais. E aí criaram aquela... Aí, num acordo, acabaram criando aquelas regras malucas de direitos autorais e tudo, e sobre o fandom e fanfilmes e tudo mais, limites absurdos, por causa do Axanar. E aí agora ele está ainda tentando produzir o Axanar, só que aí ele está subdividindo e fazendo coisas para... dividindo a produção de forma que não seja mais um filme de 2 horas, né? Sejam pequenos episódios. Ele está trabalhando nisso para conseguir tentar produzir isso, porque ele investiu em cenários. Ele alugou um soundstage para montar a ponte. Ele investiu muita coisa. Quando ele estava com os advogados lá da CBS, estava mostrando as despesas dele, ele pagava do próprio bolso as despesas dele, né, como produtor. Ele não usou crowdfunding para pagar o almoço dele, para pagar a gasolina dele, porque era o dinheiro dele. Ele falou assim, é meu dinheiro, eu posso fazer o que eu quiser. Eu posso pôr gasolina no meu carro, eu posso comer um sushi, caramba. Ele fala exatamente com essas palavras. E o dinheiro do $1 milhão que ele conseguiu estava declarado bonitinho e estava bem claro que estava tudo sendo revertido para a produção. Então, assim, teve muitos conflitos entre os advogados por eles não entenderem. Ele estava criando, de certa forma, foi meio que a produção do Axanar é quase em termos de produção hollywoodiana, né? É um novo modelo de produção, um novo modelo de conseguir funding. Então, o modus operandi da Hollywood, dos estúdios, não estavam preparados para esse modelo. É quase como o George Lucas criando Star Wars e criando todo um novo modelo de marketing em cima de uma produção. Ele estava criando um novo modelo de financiamento de produção cinematográfica. E estava disposto a passar isso, entregar isso de mão beijada para a CBS, poder, se eles tivessem levado isso a cabo, se não tivessem insistido na briga, que o cara principal dessa briga foi o Leslie Moonves, se eles não tivessem insistido nessa briga, eles teriam uma receita de bolo perfeita. Ele mesmo falou assim, eles teriam uma receita de bolo perfeita para aplicar em Discovery, para aplicar na série do Picard, e não teria nenhum desses problemas de financiamento de produção que eles estão... E não teria essas limitações, porque tem que ser o do Kurtzman, com o visual do Kurtzman. Não, eles iam nas regras do crowdfunding, né? Assim, crowdfunding. Assim, isso da CBS All Access do Les Movies, realmente, quem movimentou a ação contra foi Les Movies mesmo, tá? Que era o cara da CBS. Na época que o Beyond foi ser lançado, o J.J. Abrams, tá? Ele apareceu num evento que eles fizeram para fãs antes do lançamento, chamou o Alex Peters estava lá e anunciou que o processo ia ser retirado, que ele estava conversando com o pessoal da Paramount para maneira de tratar fã e tal e coisa, só que o Les Movies mandou um foda-se. Não tirou o processo porríssima nenhuma. Não, e na verdade eu lembro muito bem que... detalhe que eles se tornaram amigos depois disso, o JJ e o Isso, eles se tornaram amigos, e o JJ, depois que soube de toda a história,
Ele até foi lá pedir desculpa, eles tiveram uma baita conversa e tornaram amiguinhos. Mas é muito louco, né? Porque na verdade o Abrams estava fazendo tipo damage control, né? Para o filme não bombar, para não dar problema, para não respingar isso na bilheteria do Beyond, né? E você vê como que é a coisa bagunçada, né, cara? Porque justamente nessa época delicada isso foi acontecer. E de verdade, existiu um boicote ao filme Beyond nos Estados Unidos pelos fãs do Axanar. Por causa que o filme Prelúdio ao Axanar fez um sucesso absurdo, o que financiou essa coisa de 1 milhão. Então esses caras que doaram 1 milhão fizeram um boicote ao filme Beyond, fizeram um boicote absurdo ao filme Beyond por causa disso, porque na época a gente não sabia que os direitos autorais estavam divididos entre a Paramount e a CBS, e era a CBS que está processando e não a Paramount. Então, quem se fudeu com o processo não foi a CBS, foi a Paramount. Não, mas espera aí, Fernando, essa coisa da divisão todo mundo já sabia faz tempo já. Sabia, mas o público geral, o público grande de Star Trek não entendia isso. Hoje tá bem noticiado, hoje a gente entende bem. Mas na época a gente nem sabia. Não, você quer dizer assim, tipo, muitos trackers não sabiam. Mas hoje a gente sabe, por exemplo, dos 25%, mas os 25% foram anunciados há 2 anos atrás de diferença. A gente achava que o J.J. Abrams tinha feito aquelas mudanças visuais porque ele quis. Isso aí, apesar de que essa coisa dos 20... não, tá certo. Foi praticamente depois que o John Eaves, né, aquele ilustrador, falou sobre a questão de que não foram mudanças criativas, foi mais uma coisa imposta, que não poderia ser tão igual, tinha que ter lá a porcentagem de 25% diferente. Sim, e daí apagaram, né, cara? Teve um lance que a CBS apagou a entrevista. Né, apagou a entrevista e modificaram a entrevista. Eu acho que era um site de quadrinhos, se eu não me engano. Acho que era o Comic Book Resource. Foi o Comic Book alguma coisa, que é um site da CBS. Esses ilustradores só se ferram, né? Ele deu a entrevista explicando. Ele explicou tudo isso dos 25%. Aí as pessoas foram atrás de ver a informação e sim. E aí que a gente descobriu a licença alternativa Bad Robot. Que ninguém sabia dessa licença até esse ponto. Mas você vê, né, cara, agora, ô Alexandre, eu não sabia, cara, dessa questão de que o cara do Axanar era o mesmo cara daquela Christie's, lá da Auction. Não, é da Christie's. Não. Ele tinha uma empresa, a Christie's é uma grande... a Christie's é uma leiloadeira. Isso. Mas... Ele tinha uma empresa que justamente executava o auction, né, executava os leilões. E ele que direcionava para a empresa dele, que era parceira da Christie's, especificamente sobre props e os cenários e tudo de Star Trek. Ele tem um trabalho enorme de catalogar, de fazer as referências, separar os lotes e tudo para fazer os leilões, né? Definir valor e tudo. Então ele trabalhava em parceria com a Christie's e com vários outros também, porque não teve um leilão de Star Trek, teve centenas, dezenas de leilões de peças de Star Trek, né? Só uma coisa. Eu tinha visto há uns 2 dias atrás, mais uma vez, da gravação desse podcast aqui, que tinha sido lançada uma entrevista com o cara do Axanar. É disso que você está tirando? Acho que é no Midnight Edge também. Midnight Edge, isso. Então eu vou assistir e acho que vale a pena, você colocar o link aí pra galera. Sim. Mas isso que você falou, que o Alexandre tá falando, você vê como que é, né? Você vê que com o tempo a informação sai, né? A gente escuta o boato lá atrás, mas vem a confirmação aqui na frente, né? Cara, eu tô falando isso já faz uns 2 anos. Eu não vejo a hora de quando vai sair o Chaos on the Bridge 2, que vai ser sobre Discovery e essa pataquada toda dos últimos anos, cara. Vai ser sensacional, cara. E eu decidi gravar esse programa porque é uma coisa que eu já venho falando com o Fernando e com o Ale. Cara, como Discovery, desde o início, tipo, a CBS não consegue chegar num rumo de paz, assim, sabe? Ela não tem uma tranquilidade. É um batendo no outro lá dentro, é uma briga, tipo assim, eles construíram eles construíram um novo universo de Star Trek em cima de desentendimento, sabe? É desentendimento pra tudo quanto é lado de história, entendeu? Com o ator, com o showrunner, desde o início, sabe? Desde o primeiro showrunner dessa merda, né? E aquilo que eu tava falando com o Fernando numa viagem, cara, como Star Trek quer
manter o seu novo universo com todo esse desentendimento. Com investidor, com atores, entendeu? Com produção. E sabe qual que é sabe qual que é o principal, cara? Uma vez, numa conversa de WhatsApp, o Alexandre falou um bagulho que eu concordei e é algo que eu penso às vezes, cara. Sabia, Alexandre? Olha só. Você falou uma vez assim, ó. Fiquei impressionado pelo fato de você pensar, mas tudo bem, continua. Sério, isso me vem à mente recorrentemente, cara. Que é tipo assim, o Alexandre falou assim, ó. Cara, Discovery, essa segunda temporada é tão merda, mas tão merda, que eu tô perdendo o ânimo com Star Trek em geral, mesmo o que veio antes. Cara, eu lembro disso porque eu comecei a pensar que pra mim, eu também, cara, eu comecei a ficar meio, tipo, sabe, perder o interesse. Eu não vejo mais tanto Star Trek quanto eu via antes. Eu percebi, você sumiu, inclusive. Então, eu sempre fiquei que nem um retardado revendo Star Trek direto. Tipo assim, de série clássica a Enterprise, direto. Hoje em dia, cara, eu fui assistir um episódio semana passada, assim, fazia tipo 3 semanas que eu não via nada de Star Trek. Cara, isso nunca, sabe? Tipo, tem a ver com essa coisa é como se Discovery matasse a gente por dentro, entende? É tão ruim o negócio que... Então, eu direto lembro dessa frase, falando, mas é verdade, né, cara? É que a mente, ela fica fazendo associações o tempo todo. Quando você está dentro de uma mesma temática, você acaba criando... Você assistir um negócio ruim, que desanima... Quando você vai assistir um negócio, mesmo que você mais antigo, que você gosta, a mente vai ficar fazendo associações com aquela coisa ruim, entendeu? Com aquele sentimento ruim. Então é por isso que, de certa forma, tira um pouco o ânimo. Eu não vou deixar de assistir Star Trek, de ver Nova Geração, que eu gosto de ver de vez em quando, tudo, mas assim, eu vou precisar ficar um bom tempo sem referenciar Discovery na minha mente para eu poder voltar àquele gosto que eu tinha antes por Star Trek. Mas eu acho que eu já tô aos poucos, eu tô fazendo a desintoxicação, vou voltar ao normal logo mais. Mas assim, só pra uma coisa dessa coisa toda da CBS. Vários fãs que tinham construído coisas de Star Trek como pontos e tal, com o Alec Peters e outros caras, para eles conseguirem dinheiro de volta de algumas coisas que eles fizeram, eles começaram a abrir tour, para você poder entrar no set dos caras e tal e coisa. E a CBS foi para cima desses caras também, processar eles também por eles darem esses tours. Aí eu não sei, eu escutei essa história, também não sei qual é a grande veracidade dessa aqui, mas que um desses lugares que tinha feito um de estilo Nova Geração mandou um foda-se e remodelou tudo e fez um tour da Orville. E aí, sabe o que o Seth MacFarlane fez? Postou no Twitter dele e elogiou os caras. Foda. Mas, uma coisa também que foi noticiada, acho que cerca de um ano e meio atrás. Tinha um canal no YouTube, cara, que eu descobri lá pra 2014, mais ou menos. Os caras estavam fazendo a recriação, eles estavam criando a Enterprise D inteiramente por dentro. Até as partes que nunca foram mostradas e que não tinham explicitadas em manuais técnicos, eles estavam fazendo o esforço máximo daquilo encaixar com o plano geral da nave, entende? Então você podia fazer um tour interno pela Enterprise D no YouTube. Era muito louco. Eles vi isso. Só que ainda não tinha isso inteiro, se eu não me engano, eles estavam e tal. E aí, cara, mais ou menos há um ano e meio atrás, a CBS foi lá e obrigou os caras a fechar o bagulho, cara. Vocês ficaram sabendo disso? Sim, isso foi fechado. Para Orville. Não, então, mas esse é digital, né? Ou seja, pelo digital, YouTube. então, eles remodelaram para nave, para Orville. É esse caso aí que vocês estão falando? Eu não tenho certeza qual caso que era o que eu tava falando. Tem esse caso também. Eu não sei se é do set físico, eu não tava sabendo. Mas o caso que eu tava sabendo era desse set virtual. Que a CBS às vezes eu falei do set virtual, viu, gente? Eu não tenho certeza, por causa que foi uma história que eu escutei da Macarena 42, que ela tava contando e ela não explicou direito, mas ela falou que teve uma mudança. Talvez seja isso. Porque eu lembro que mais ou menos... Quando aconteceu isso, já tava rolando o Discovery e já tinha, não sei se era o Doomcock ou o Nerdroid, alguém metendo o pau nisso, cacete, não acredito, tal. Foi já nessa fase. Eu ouvi o Nerdroid falando, foi o Nerdroid que falou sobre o set virtual, isso eu lembro que eu vi. Cara, era um trabalho. Dias atrás.
Era um trabalho sensacional, cara. A sensação de você estar andando internamente ali pela D. E eles até faziam umas brincadeiras. Você entrava no banheiro, né? Banheiro. Nunca foi mostrado e não tinha planejamento. Aí quando você entrava no banheiro, tinha 3 conchas, né? Como uma referência ao Demolition Man, tá ligado? Então eles faziam até essas brincadeiras, né? Cara, então... era um trabalho fantástico. Eles tinham um site, que era foda, tinha lá os créditos pra você ver quem fez. Eles tinham um histórico, tipo, sabe, sobre quem eles até eram. Ajudar financeiramente a fazer aquilo. Tinha. Eu acho que devia ser até. De repente foi por causa disso, exatamente que eles boicotaram. Eu não lembro direito essa parte do crowdfunding, mas a questão é. Puta trabalho excepcional, e se essa história estiver conectada com essa aí de Orville, cara, ia ser foda mesmo. É complicado. Até no Brasil a gente sofreu aqui, porque um certo fã-clube que tinha um nome teve que mudar de nome, certo? Não, sim, nós recebemos, gente, isso aí não é nada coisa, nós recebemos um e-mail da CBS falando que a gente não ia poder manter nem o nome, falou que o nome é propriedade deles, e nem o símbolo. Cara, é isso. Mas é aquilo que eu falei, né? CBS mais uma vez, né? Fazendo o fã não querer continuar assistindo essa merda, né? Porque querendo ou não, o fato de você querer fazer parte e entrar dentro é o que move muita coisa. Mas isso não foi só a CBS, a Disney fez isso com os caras de Star Wars que começaram a fazer fanfilme, porque a Lucasfilm sempre apoiou os fanfilmes, eles davam prêmio para fanfilmes do caralho a 4, de repente na era Disney não pode mais. E aí as comunidades lá, todas que defendiam a Disney e tal, todas elas se revoltaram quando eles processaram um cara que tinha feito um filme lá, aliás, um filme fodástico, tá? Todos eles se revoltaram porque eles estavam acostumados a ter esses fãs. Cara, na época do George Lucas ainda, né, pelo menos eu lembro que na primeira Celebration ou na segunda, ou seja, na fase do episódio 2, lá no 2002, eu lembro que tinha assim, quem escolhia o melhor fanfilme era o George Lucas, cara. Ele que escolhia. Sim. Pra dar o prêmio lá pros caras lá, entendeu? Olha que foda isso, né? Olha que legal. É a diferença, né? Você vê a diferença de quem quer que a coisa vá pra frente e quem quer que a coisa continue, né? O detalhe, como eu soube muito sobre essas regras para fanfilmes, porque tinha uma época que eu tava bem junto do pessoal do Conselho Jedi São Paulo, e teve umas discussões lá que eu participei, e eu sei que nessa época foi antes da Disney comprar, tá? As regras da Lucasfilm, né? Era assim, você pode fazer o fanfilme, você só tem que seguir regras visuais, você não pode viajar demais. Ou seja, as regras que eles impunham era para você ter qualidade no fanfilme, para ele ser mais próximo possível do universo, entendeu? Para você não viajar demais. Cara, tem filme até com o Doug Jones, cara, de Star Wars, de fanfilme, cara. Então assim, pra você ver a diferença, né? Bom, já que a gente fala negócio de produção, só para o último tema para encerrar, que foi postado aí no Twitter que o short track do Ethan Peck com a Rebecca Romaine foi postado hoje, falou que então nós teremos um short track com esses dois. Sério mesmo, cara? Nem sabia disso. Sério mesmo? Aí eu ia perguntar. Não, isso é informação. Isso é uma informação real. Foi gravado isso no dia 30 de maio de 2009, tá? Aí eu queria saber de vocês a empolgação pra vocês. Nenhuma. Minha empolgação pelo menos é short, vai durar pouco, né? Vai durar pouco, né? Mas o que eu fiquei impressionado é que Discovery foi tão grande, o sucesso assim, é monstruoso, que o short track vai ser passado na Enterprise, né? Então, assim, eu pessoalmente tô curioso com esse short track, porque eu tô imaginando que esse short track deve se passar... porque falaram que é a número 1 e o Spock, certo? Então eu tô chutando que esse short track vai se passar depois da Discovery indo pro futuro. Do tipo, alguma coisa do tipo, eles tendo uma conversa que em teoria não poderia existir ou qualquer coisa do tipo. Que eu quero ver como é que eles vão racionalizar isso então, ninguém pode falar nada sobre a existência da Discovery. Fala a verdade, a Discovery ter ido pro futuro no final da segunda temporada, na terceira temporada, é o que deveria ter acontecido no porra do primeiro episódio. Mas sabe que eu tô esperançoso pra esse short track? Ser uma conversa entre eles, coisa do referente ao episódio piloto do The Cage. Já que pra mim, o melhor episódio da segunda temporada foi eles indo de novo pra Talos 4,
Eu, na verdade, eu tô esperançoso que, na verdade, seja de alguma coisa, alguma situação de Talos 4 com isso. O meu palpite sobre esse episódio, assim, em termos de produção, é que é um teste. Eles querem fazer um teste de aceitação com a Enterprise e com a tripulação da Enterprise, para ver se tiver uma boa repercussão esse short track, eles de repente podem usar isso como desculpa para convencer investidores a investir numa possível série com o Pike, por exemplo, né, na Enterprise ou alguma coisa assim. Faz sentido do ponto de vista financeiro e tal, faz sentido mesmo. O interessante é eles terem filmado isso no dia 30 de maio e a gente tá escutando isso só agora, né? Tipo, quase quase um mês depois. Quer dizer, se eles estão movimentando as produções de Star Trek Discovery para uma terceira temporada e começando short tracks para, sei lá, ajudar no financiamento, que seja, por que diabos, né? Isso não está sendo noticiado? Por que eles não estão querendo deixar a gente empolgado com isso? Talvez porque a gente está nas vésperas da Star Trek Convention de Las Vegas, que é como se fosse a Star Wars Celebration. Olha, eu pessoalmente, essa é uma coisa que eu sempre quis ir na minha vida, que é a Star Trek de Las Vegas. Eu acho que deve ser a coisa mais foda que um fã de Star Trek consegue, né? E tipo... Eu acho que deve ser muito legal, uma coisa que eu sempre quis ir, mas a questão é que, tipo, eles filmaram, né, porque a foto mostra 30 de maio, mas a filmagem de Discovery acabou em janeiro. O Doug já não tava nem, já um pouquinho antes do Doug vir pro Brasil, sabe? Então, por que agora? Sei lá, cara, eu sinceramente... Já chegaram pro segurança, acende a luz que a gente vai filmar uns negocinhos com o celular aí. Cara, mas querendo ou não, eu vi, por exemplo, eu vi o set de filmagem da Enterprise, dentro da Enterprise, da ponte. Cara, a metade... mas a metade dela, cara, é chroma key. Sabe, eu vi, porra, tudo é chroma key naquela merda. Tá na internet, só você ver. Então assim, eles não reconstruíram muita coisa. Eles reconstruíram o que a câmera ia pegar. Porque a tela toda, tipo, dos consoles da frente ali, não existe nada. Então, mas beleza, isso fica aí também para um outro dia de discussão. É isso aí. Chega de Discovery. Chega de Discovery, já discutimos tudo que a gente tinha que discutir nessa bagaça. Vamos agora encaminhar para as considerações finais, que o TV Fama está chegando ao fim. Vamos lá, Valdomiro, já que você deu essa risadinha de safado aí, você que tá aí com essa férias, quando você vai voltar com esse podcast, Valdomiro? Em breve. Logo tá voltando. E voltar totalmente old school, cara. Não quero saber nada de notícia. Eu tô nem aí. Eu quero voltar pros anos 90 e é isso aí, dane-se. Exatamente. Olha, eu vou te falar uma dica, hein? Você não gravou um podcast de Star Trek Online, Victor X Life, que passa dentro da DS9. Vale a pena fazer. Acho que você tem que fazer lá. Viu? Não, ainda tem que rolar. Mas é que eu ainda quero voltar um pouco mais. É porque o foda de Star Trek Online do último ano é que é o Rise of Discovery. Não. Esse que eu tô te falando não tem nada a ver com Discovery. Você fez esse é do ano passado, né? É do ano passado que você não fez ainda. E não tem nada a ver com Discovery. Todos os personagens, tirando o Jake, não estão nesse episódio. Não, a gente tava... é verdade, a gente parou bem quando eles iam entrar, é verdade. Exato. Então volta aí. Qual que é o site que a galera tem que entrar pra escutar? Peraí. É considerações finais ou já é despedida essa porra? Ou é tudo junto? Não, mas aqui a gente precisa dar considerações finais porque a gente já falou tudo que tinha que falar durante o episódio, durante coisas. É isso aí, tá bom. Então despedida. Tá, então valeu, Thiago, obrigado. Foi legal bater um papo com vocês. Fazer esse resumão aí das putarias que estão rolando com Star Trek hoje em dia, certo? Que essa é a verdade. E é isso aí, obrigado, e acessem lá o Sessão 31, podcasts de Star Trek e também sobre Discovery, infelizmente. É isso aí, valeu, um abração, até a próxima, valeu! Falou, legal que ele separa, né? As coisas Star Trek e Discovery, né? Não é Só faltou ele falar podcast Star Trek, Orville incluído. Cara, sacanagem eu falar de Discovery e não falar de Orville, né? Eu me sinto pra mim, Discovery é um canal na televisão que passa uns programas legais. E aí, Alexandre, pode dar os seus recadinhos finais.
Meus recadinhos finais é aquele de sempre, né? Sigam o ABK Studio, ABK Underline Studio no Instagram. Eu ponho tudo que eu tô fazendo lá. E quem sabe um dia eu tenho bastante gente vendo, seguindo. Vai ter. E não se esquecendo que a gente faz as lives todo sábado, né? Participando. Teve uma última aí que você gravou. Eu fiz a última live e só eu. Só você, mas foi de MIB, foi bem engraçado. Você falou 20 minutos de MIB e 50 de tudo. Foi muito legal, gostei. Parabéns. Valeu. Fernando agora, seus recadinhos finais, porque o Fernando vai agora começar o seu momento jabá. Gente, bem, o que eu estou trabalhando agora é a convenção de 30 anos da frota, né? Que vai se chamar F30 Uma Longa Jornada, com a participação de Connor Trinner, o Trip de Star Trek Enterprise. Então, independente de se amar Discovery ou odiar Discovery, a gente vai falar sobre Enterprise e tô nem aí. Rolou quase a sua opinião, a minha opinião, quase, hein? Mas isso é verdade, meu. A gente Vamos perguntar a passou... opinião dele sobre Discovery? A gente passou, assim, uma hora aqui, especulando, falando as nossas opiniões, o que a gente acredita, o que a gente acha. E é gostoso fazer isso, é gostoso falar isso, é gostoso tentar descobrir as coisas que não são faladas. E essa parte é a parte mais saudável do fã, porque a gente não ofendeu ninguém, a gente não xingou ninguém, a gente não tá desrespeitando ninguém, e ninguém é obrigado a concordar com o que a gente falou aqui. Olha lá. Ninguém é obrigado. Cara, mas de qualquer maneira, tá vendo os ingressos, já tá esgotado o setor amarelo, que são as primeiras cadeiras, mas agora a gente tá vendendo o setor azul, que é o geral, tá? Que tá a meia entrada R$ 65,55 se você for sócio da nova frota. E é isso aí, galera. E se você for estudante? 65. E se você não for estudante? Faz 65 ao dobro. Faz 65. Ou seja, ele praticamente fez que nem o Capitão Nascimento aí, né? Ah, você é estudante? Vem cá, estudante. Não é só estudante, tá? É toda a lei. Agora, além disso, se você é nosso sócio, é 55. Agora, se você não é sócio, não é estudante, não é idoso, você paga inteira. Mas e se eu for um tracker dinossauro? Eu não ganho desconto? Depende, o que é um dinossauro? Quantos anos ele tem? Ele é um tracker jurássico, cara. Se ele tiver mais de 60 anos, ele paga 65, porque ele já entra do idoso. E se ele for um tracker de verdade, mas tracker que todo mundo, ele tem mais desconto? Se ele for um tracker de verdade, ele é sócio da Nova Frota e tem 55 de desconto. Resumindo, vai ficar por isso daí mesmo. Se foda. Exatamente, entra lá no site, quando acho que tá todo mundo animado pelo ator, porque tem gente que até fez tatuata, não vou querer dizer o nome do Valdomiro aqui em público. Não, mas já tava marcado antes Isso foi uma grata surpresa. Sério, Valdomiro? Foi. Você vai pedir um autógrafo dele na sua tatuagem? Pô, nem fudendo. Vai estragar o bagulho? Mas eu confesso, Valdomiro, que quando você fez essa tatuagem, eu e o Fernando a gente ficou com vontade também, viu? Mano, ficou muito não tem boa. nada, cara, Toda não hora, tem nada mais trueza do que isso, cara. Não tem, cara. Sério mesmo. É muito foda. Tinha que fazer assim, ó. Vocês podiam fazer um da Columbia, que ainda é mais foda, hein, da Columbia. E aí fica nisso, né? Não tem outro. Da Enterprise, não. Faz um do universo do espelho da Enterprise. Isso, cara. É foda também. Foda também. Então chega desse assunto. Chegamos ao final de mais um Capitão Cash. Quero agradecer a presença de todos que nos deu essa audiência até o último minuto. Agradecer também aos nossos participantes, que sem eles não teríamos um debate assim, né, com qualidade. Quero agradecer a todos que têm acompanhado nosso trabalho aí nesses 5 anos. O Diário do Capitão conseguiu 1000 inscritos no dia da gravação desse programa. Então quero agradecer a todo mundo, aos participantes e a você também que dá essa audiência. E você que ainda não segue a gente, não curtiu a gente, entra lá no YouTube, Facebook, dá o seu like, curte, deixa o seu joinha e lógico, comenta o que você achou de todo esse bate-papo. Então muito obrigado, até a próxima e engage!